A pessoa que tem o planeta Marte como astro mais forte em seu mapa N-astral se apresenta de modo tímido, frio, introvertido e sem muitas mudanças de expressão. Geralmente o marcial é descrito como alguém reservado e que pode não apreciar também muito o contato físico. Sabe aquela coisa de ficar? Ele pode não gostar muito disso. Isso porque o marcial apresenta bastante seletividade com as pessoas. Ele parte do lema antes só do que mal acompanhado. Ele foca no aperfeiçoamento contínuo, julgando principalmente a si mesmo muito aquém dos ideais de ética, de justiça e de merecimento. O marcial não gosta de infringir as regras ou os combinados, e nem também que infrinjam estes combinados. Seu mecanismo de defesa é a indignação, como forma de denunciar as injustiças, os abusos, infrações das leis e os comportamentos alheios que, na opinião do marcial, foram inadequados. Nas ocasiões em que se porta de modo revoltado, o marcial tenta corrigir as falhas alheias na expectativa de que as pessoas se recolham e que se retratem. Isso é exatamente o que o marcial faria caso fosse repreendido de alguma maneira. Então o marcial pensa que está fazendo um favor para você, chamando a sua atenção. Ao receber a revelação do seu tipo através do mapa N-astral 4.0, normalmente concorda imediatamente, porque seu nível de autoconhecimento costuma ser excelente, sendo habituado a identificar em si mesmo aspectos negativos e também tentar corrigi-los. O marcial vê no Enneagrama das Esferas a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor e aprimorar seus julgamentos em relação às outras pessoas. O marcial é um tipo da força passiva, porque valoriza muito o seu passado, a sua história e as conexões sentimentais feitas com as pessoas. Assim, tal força se manifesta em nosso mundo como instinto sexual, tanto que o símbolo de Marte é usado até hoje para representar o sexo masculino. Enquanto o lado direito do Enneagrama das Esferas é formado por tipos femininos, que valorizam mais o bem-estar físico, a liberdade, os desejos e o recebimento, o lado esquerdo é formado por tipos masculinos, que valorizam mais o compromisso, o vínculo, os propósitos e a doação. Aqui nós temos o Enneagrama das Esferas divididos em lados masculino, Yang, e também feminino, Yin. Repara como o marcial ocupa o topo dos astros considerados como masculinos, juntamente com o jovial, o solar 6 e o tipo saturnial 5. Já os tipos femininos do Enneagrama das Esferas são o venusial 1, o mercurial 2, o solar 3 e o lunial 4. O solar 9 é considerado andrógeno. Uma educação feminina, Yin, prioriza o cuidado, a saúde, o bem-estar do educando, ao passo que uma educação masculina, Yang, prioriza a formação, a responsabilidade e a dedicação ao mundo do educando. Portanto, o marcial é um tipo sentimental e masculino, ao contrário do venusial, que é sentimental e feminino. Também o marcial é definido como um tipo passivo-reativo, porque ele sente muito e reage aos erros e às injustiças, tanto as suas quanto as cometidas pelos outros. A reatividade no Enneagrama das Esferas tem a ver com a racionalidade, pois as reações se fundamentam na capacidade cognitiva de analisar e julgar as situações. Portanto, o marcial é considerado por nós aqui como um tipo racional. O marcial pode ser uma pessoa com muitos episódios de depressão, já que ele sempre se questiona sobre o verdadeiro valor das coisas e tem certa facilidade, portanto, de cair no niilismo existencial. Assim, ele muitas vezes se refugia em seu mundo interior na expectativa de encontrar respostas para as suas questões existenciais, ou simplesmente se excluir
antes de ser excluído pelas outras pessoas. O Marcial se esforça muito para corresponder às expectativas que as outras pessoas têm dele, sendo muito comprometido e responsável em tudo aquilo que ele assume. O Marcial se sente, em geral, uma pessoa privilegiada, com sorte, mas teme que tal sorte possa mudar a qualquer momento, pois normalmente sente que não a merece. Como é a relação com o seu corpo? Bom, o Marcial ele se vê de forma distorcida para pior em relação ao que os outros consideram. Ele tende a não gostar de elogios e bajulações. Normalmente ele até invalida os elogios, mas valida severamente as críticas recebidas, procurando se houve ou não justiça em tais críticas. Caso ele conclua que as críticas são infundadas, ele pode se tornar um pouco vingativo, mas sempre na expectativa de que as outras pessoas reparem as injustiças feitas por elas mesmas. O Marcial é sério e anti-bobagem. Pode parecer mal-humorado para as outras pessoas, porque não aprecia muito brincadeirinhas sem sentido. Em geral, o Marcial é profundo e filosófico, mas também pode apreciar o humor negro, inteligente e perspicaz. Como foi o caso aqui do Charles Addams, o criador da família Addams. O Charles Addams, para nós aqui no Enneagrama das Esferas, foi um Marcial afetivo touro, como nós podemos observar aqui ao lado, o seu Marte muito forte, próximo ao ascendente, juntamente com o planeta Saturno, igualmente no mesmo signo de touro. De fato, as pesquisas estatísticas do Enneagrama das Esferas concluiu que o tipo Marcial se destacou dentre 114 filósofos e sociólogos cujos mapas são conhecidos. Então, a partir de uma amostra de 4.405 pessoas famosas, nós recortamos 114 filósofos dentro desta amostra e concluímos que o gráfico do Marcial fica bastante distorcido em relação ao gráfico do Marcial na população de origem. Isso é muito fácil se você comparar o retângulo vermelho nas duas ilustrações ao lado. Da esquerda, o retângulo vermelho está pareado com o azul, que é o do jovial, mas na direita ele assume uma forma muito mais expressiva. Isso significa que pode ser coincidência? Pode até ser, mas a chance de ser coincidência é muito pequena. E em estatística nós preferimos acreditar que tal distorção foi provocada pela influência do planeta Marte. Portanto, a gente pode concluir que, dentre filósofos e sociólogos, o tipo Marcial se destacou. Embora nem todos os marciais sejam filósofos, mas eles têm uma postura filosófica, reflexiva perante a vida. Isso, inevitavelmente, são bastante ponderados, são bastante céticos e também cautelosos com aquilo que vão falar, vão fazer e vão julgar. Um exemplo de filósofo marcial foi Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer disse certa vez que pode-se deduzir que a vida é dor, porque vontade é desejo daquilo que não se tem. É ausência, privação, sofrimento, sobretudo se considerado o fato de que satisfação duradoura e permanente, objeto algum do querer pode fornecer. Aqui está o mapa do Arthur Schopenhauer para o Enneagrama das Esferas, portanto, ele teria sido um Marcial Câncer. O Marcial ele reduz as suas necessidades a um mínimo por julgar-se já ter muito, sendo bastante avaro consigo mesmo. Ele tem medo também da própria destrutividade, por isso que ele controla muito a raiva, assim como todas as emoções. O Marcial ele não apresenta muito, como vimos, variação em suas expressões. No estresse, ele pode se conectar às pessoas que ele ama, mas é mais provável que ele se isole em seu mundo avaro e cinza. Seu esconderijo é a sua caverna, a caverna do Batman. Aliás, o Batman é um personagem de ficção criado, bastante inspirado no Marcial. O Marcial ele tem um temperamento melancólico
tem a tendência a se sentir um inútil ou um fardo na vida das outras pessoas. Sente que precisa fazer algo para mudar a situação externa. Ele não crê apenas que Deus ou a providência divina vai alterar a situação. Ele age rapidamente para que essa situação mude e depois ele possa voltar ao seu refúgio, ao seu mundo interior. No amor, o Marcial tende a se sentir em dívida porque ele acredita que a outra pessoa goste mais dele do que ele a outra pessoa. Perante os reveses da vida, o Marcial sente-se responsável pelas coisas que aconteceram à sua volta. Só depois de um exame mais minucioso, ele às vezes acredita também que a culpa não foi dele. No Eneagrama do Collin, ocupava a posição 5, a mesma do observador frio e calculista do Eneagrama de Oscar Ichaço. Aqui, portanto, a gente tem o Eneagrama tipológico e planetário, publicado neste livro, na década de 1950, por Rodney Collin, onde o Marcial ocupava a posição 5 do seu Eneagrama. Tempos mais tarde, Oscar Ichaço apresentou o seu tipo observador, frio e calculista, tipo 5, com as mesmas características do Marcial apresentado pelo Collin, que depois foi revisado pela Susan Zanos neste livro Tipos Humanos, Essência e Eneagrama. No Eneagrama do Naranjo, que foi aluno do Oscar Ichaço, os perfis 5 autopreservação, que é também conhecido como castelo, e 5 sexual, que é o confidência, descrevem Marciais 8 do centro biológico e afetivo, respectivamente, aqui no Eneagrama das Esferas. Isso porque o Marcial para o Eneagrama das Esferas ocupa a posição 8 em vez da posição 5 descrita pelo Eneagrama do Collin. Susan Zanos, neste livro, descreve o seu tipo marcial como atlético, extrovertido, por falar de si, inconsequente, não planejador, não assumidor de culpa. Parece que ela não está se referindo ao Marcial do Eneagrama das Esferas e às pessoas que têm o Marte como astro mais forte em seu mapa eneastral. Parece que ela está se referindo ao nosso tipo Lunial 4 do Eneagrama das Esferas. Por outro lado, o Marcial do Eneagrama das Esferas parece ser descrito neste livro aqui, parcialmente, mas como o tipo lunar, que é um tipo apresentado como tímido, detalhista, sensível, solitário e teimoso. Vamos agora falar um pouco sobre os marciais da vida real, os marciais famosos. Vamos começar com a Loa Andrea Salomé, que foi uma filósofa contemporânea a Nietzsche. Teria sido ela uma marcial Ares, do centro motor biológico. Mariah Carey, que é uma marcial touro do centro afetivo. Vanessa da Mata, marcial 8 gêmeos do centro biológico. A cantora Luísa Sonza, marcial 8 do centro biológico em câncer. Karl Marx, também marcial 8 do centro biológico em câncer, justamente com Schopenhauer, que nós já citamos anteriormente. Xuxa Meneghel, que também é marcial 8 leão do centro afetivo. Nando Reis, marcial 8 leão do centro afetivo. Brooke Shields, sua famosa propaganda da Calvin Klein, marcial 8 virgem do centro biológico. Sigmund Freud, marcial 8 do centro motor afetivo em Libra. Enéas Carneiro, igualmente um marcial 8 tão indignado e tão revoltado, político brasileiro, figura bastante polêmica. Enéas Carneiro, marcial 8 do centro motor. Isalu, marcial 8 do centro afetivo em Escorpião. Essa cantora que expressa a sua indignação contra o preconceito, contra o machismo. Richard Nixon, ex-presidente dos Estados Unidos, marcial 8 Sagitário. Humberto Eco, marcial 8 Capricórnio. Ayrton Senna, marcial 8 Aquário. Renato Russo, marcial 8 Aquário, que também com uma grande influência da Lua. Clarice Lispector, marcial 8 Aquário. Bob Dylan, marcial 8 Peixes. E a cantora Billie Eilish,
Marcial 8 Peixes. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal Enneagrama das Esferas. Espero que você tenha gostado. E caso você conheça alguém com essas características, compartilhe este vídeo. Quem sabe a pessoa também se identifique e passe também a estudar o Enneagrama das Esferas. E se você se identificou com as características aqui descritas pelo tipo marcial, talvez esteja na hora de você pedir o seu mapa Enneastral 4.0 e confirmar todas essas características presentes em seu mapa Enneastral e, portanto, que fazem parte do seu conteúdo essencial, do seu DNA. Para tanto, basta acessar as descrições deste vídeo e verificar como você poderá pedir o seu mapa Enneastral. Aqui me despeço e até o próximo vídeo.